O programa a seguir tem classificação indicativa livre. No modelo econômico capitalista, o foco está na propriedade privada, no trabalho assalariado e no lucro de determinados grupos que detêm o capital. Este modelo gera conflitos nas organizações e diferentes formas de violência no ambiente de trabalho. O Novo Debate de hoje fala da violência nas organizações modernas e também de formas não convencionais de organização. O meu convidado é o professor René Seifert Júnior, do Departamento de Gestão e Economia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bem-vindo, professor, ao programa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada. Professor, para começar, quem que é esse ser humano dessa sociedade contemporânea? Então, Aline, tem um autor, que é o Bauman, e ele fala que o que define o ser humano, a característica principal desse ser humano moderno é a sua impossibilidade de parar. É essa inquietude e o fato do ser humano estar sempre preocupado em progredir, em fazer algo a mais diferente, né? Então, eu acho que essa é a principal característica do ser humano, que é talvez contrária à característica de Deus, né? Porque Deus, diz a história, a narrativa judaico-cristã, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Se Deus fosse moderno, ele sempre acharia que o mundo está em progresso, ele não diria está bom, né? Agora, professor, no começo do programa eu falei um pouquinho sobre esse modelo capitalista, né? E eu queria perguntar para o professor se esse modelo econômico gera situações violentas no trabalho. Seguramente, a gente tem visto toda sorte de violência dentro do ambiente de trabalho, dentro das organizações, como também uma violência para fora das organizações. No contexto do trabalho, cada vez mais a gente tem visto pessoas estressadas. Casos de suicídio dentro das organizações têm sido mais recorrentes, assédio moral. Então, esses são tipos de violência que ocorrem dentro das organizações. E fora dela, a gente tem visto toda sorte de assalto contra a natureza, né, contra a própria sociedade, em termos de nível de desigualdade social, de pobreza. A gente tem visto isso crescente nos últimos anos. Então, toda sorte de violência, que na minha humilde opinião, ele está, de certa forma, relacionado a um modelo dominante de organizar e de gerir as organizações. Professor, hoje um trabalhador, um ser humano, ele passa cerca de 8 horas, mais ou menos, no seu dia trabalhando, para em troca ele ter um salário, com aquele salário ele sustentar a sua família, sendo que alguns grupos, como o professor bem colocou, se quer isso, conseguem. Agora, esse modelo de trabalho, que muitas vezes ultrapassa as 8 horas, faz com que esse ser humano, esse homem, não tenha tempo para outras atividades que ele poderia desempenhar? Será que, de certa forma, esse modelo não rouba do ser humano o seu direito de ser sujeito? Então, veja, Aline, a prerrogativa de eficiência, que é orientadora desse modelo dominante de gestão, ele faz com que cada vez mais a organização ela procure utilizar melhor os seus recursos. E nesse sentido, o ser humano ele foi transformado num recurso. E ela precisa fazer com que ele sempre produza mais. O que a gente tem visto nos últimos anos é que além das 8 horas que em tese você venderia da sua força de trabalho à organização, ela acaba ocupando mais, né, por meio de um salário, de um home office e alguma coisa que permita que a organização estenda isso. E aí cria esse problema que você acabou de citar, né? Cada vez menos as pessoas têm tempo para fazer coisas que elas realmente gostam ou que permitem elas expressar a sua própria natureza criadora. O professor falou um pouco sobre natureza, não só a natureza criadora, mas a natureza. Esse modelo também faz com que a gente cada vez mais use recursos naturais para produzir mais, para consumir mais, mas esse modelo também ele tem um fim, né? Exatamente. Quando a gente olha para a natureza, uma das características da natureza é que tudo na natureza tem limite, né? E quando você olha para o modelo organizacional e gerencial que foi criado ou produzido dentro da modernidade, ele não é um modelo que é orientado para os limites ou por limites, né? Ele é orientado para um crescimento contínuo. E aí, como é que você vai conseguir harmonizar
uma lógica, uma orientação para crescimento infinito, não é? Que seja crescimento econômico infinito, dentro de um planeta que tem recursos finitos, você tem uma série de recursos finitos. Aí a gente vê esse assalto e essa violência, né, contra o ambiente, contra a natureza, a cada dia. Então é difícil de conciliar, é por isso que a gente precisa questionar, ao pensar em violência de uma forma generalizada, seja interna ou externa à organização, a gente precisa pensar no modelo dominante de negócios ou de gestão que a gente acabou criando. Para esse modelo, professor, ele também, além dessa violência, ele gera também doenças, né? Eu queria falar um pouquinho sobre doenças da mente, que estão cada vez mais comuns, afastam um grande número de trabalhadores, de professores também, a gente tem isso dentro da sala de aula. Essas doenças, elas acontecem porque o ser humano está adoecendo nesse ambiente que quer sempre mais crescimento, mais trabalho, a gente tem menos tempo para ser? Eu acho que isso também, né? Primeiro a gente tem que de alguma forma pensar qual que é a natureza humana, como a gente estava discutindo antes. Na minha visão, o ser humano ele é um ser criador, né? E a gente se realiza na medida em que a gente pode criar ou expressar nossas vontades, nossos desejos, nossas preferências naquilo que está à nossa volta. Né? Que seja na decoração de uma sala, que seja na produção de um pão, né, ou qualquer outra coisa relacionada. E na medida em que a gente se insere numa atividade de emprego que não permite isso, você acaba criando um contexto e uma situação para que esses problemas, essas manifestações, elas apareçam. Então, cada vez a gente vê mais pessoas estressadas, com ansiedade, né, dentro do contexto da organização, e que isso acaba sendo relacionado com essa atividade. E daí, na minha visão, com essa impossibilidade dela expressar, a gente acabou fazendo com que as pessoas se tornem meramente autômatos, né? Ou eles reproduzem atividades que não permitem a expressão daquilo que a gente é na nossa natureza, que é um ser criador. Isso está tão participando da nossa vida que isso acontece até na escola, né? A escola já vai preparando hoje esse ser humano para essa vida? Exatamente. A escola é um problema à parte, é uma organização e, de certa forma, ela também se tornou violenta. Né? Violenta, eu digo no sentido de que hoje você tem emendas ou você tem currículos que eles não conversam com o interesse dos alunos. Né? Então, a criança ela tem que aprender aquilo que a escola ou que alguém em algum espaço, em algum espaço burocrático, de uma organização burocrática, disse que aquilo é importante, ela vai ter que aprender, mas não respeita os limites, as diferenças e os interesses. Né? Então a escola foi orientada para criar uma monocultura, e é por isso que a gente vê cada vez mais também crianças que são diagnosticados com síndrome de déficit de atenção e que tem que ser tratado com algum tipo de remédio ou de alguma química para que elas consigam se adequar e se alinhar àquilo que é considerado normalidade. Então eu vejo, esse é um problema. E você citou bem essa questão da violência que acontece no dia a dia das nossas crianças, nas escolas, e não só da educação primária até a universitária. O Nuevo Debate faz um intervalo, voltamos daqui a pouco. A partir de agora, o Nuevo Debate fala sobre formas não convencionais de organização com o professor do Departamento de Gestão e Economia da UTF-PR, René Seifert Júnior. Professor, antes de falar sobre formas não convencionais, vamos falar de formas convencionais de organização. O que são?
Tá. Eu defino a forma convencional ou modelo dominante de organização e gestão no contexto contemporâneo com base em 3 princípios. O primeiro é uma orientação para a acumulação progressiva do capital, né? Então ele é orientado para o crescimento econômico. O segundo é um mecanismo de gestão que é a lógica da eficiência. Então ele sempre está relacionado a um cálculo utilitário de consequências. Como que eu vou acumular mais? E você sempre está se perguntando como que eu uso melhor os meios. Então, é uma perspectiva de eficiência. E a terceira é uma orientação pró-mercado. Como você vai satisfazer as necessidades do mercado e ele é sua referência para tudo que você for fazer dentro de uma organização. E quando a gente fala de modelos não convencionais, em quais peças a gente mexe? Então, veja, para pensar no não convencional, considere esses 3 elementos, é tudo aquilo que foge desses 3 elementos. Então, por exemplo, uma perspectiva contrária à lógica de crescimento contínuo, você poderia ter uma lógica de uma organização orientada para a suficiência. Ao invés da eficiência, você poderia colocar a convivialidade. E no lugar do mercado, você poderia colocar a comunidade. E aí você tem outros elementos para a construção de um modelo não convencional. Esse é apenas um exemplo, Seria um tipo ideal e você tem em diferentes culturas outras formas de orientação da associação humana ou de uma organização. Professor, que bons exemplos o professor poderia dar sobre esses modelos não convencionais? A gente tem vários exemplos. Tem um que é tipicamente paranaense, por exemplo, que é a organização faxinal, que são os nossos faxinais, que é um modo de organização que você tem uso comum de bens e recursos, como por exemplo a terra, você tem a terra de plantar, a terra de criar, você tem uma orientação para a suficiência. Então esse seria um exemplo. Aí você tem formas de gestão, por exemplo, o trabalho artífice ou o trabalho artesanal, que é uma lógica que escapa ao modelo dominante industrial que a gente tem. Você tem quilombolas, você tem sistemas de autogestão ou anarquistas. Então, são alguns exemplos que a gente encontra. A forma de organização indígena no Brasil é linda, e escapa a esse modelo convencional que a gente tem. Então, quando eu penso nessas formas não convencionais ou nessas alternativas, eu penso o que a gente tem para aprender, o que a gente perde quando não olha para essas formas de organização. E o professor tem uma ideia aí que o professor toca há algum tempo que envolve pão. Eu queria entender um pouco sobre essa ideia, professor. É verdade, Além de professor, eu me considero também um padeiro e eu comecei a fazer pão quando estava fazendo doutorado. E isso, obviamente, acabou ganhando uma dimensão de reflexão do próprio modo de administração e organização face a esse modo que eu chamo de convencional. Além de estudar e de refletir sobre essas questões, eu queria experimentar na prática e o pão acabou sendo uma desculpa para isso. Hoje eu tenho uma iniciativa, a gente chama de Pão da Casa, e nessa iniciativa a gente produz pão, obviamente, pão artesanal de fermentação natural, como era feito na Idade Média. Então resgata uma lógica de produção artesanal. Não se usa fermento biológico, A gente usa uma cultura que chama de levain ou sourdough, Sauerteig em alemão. Nessa experiência não tem divisão entre o pensar e o fazer, porque o pensar e o fazer acontecem ao mesmo tempo. Então, quando a gente está fazendo pão, está fazendo filosofia, está pensando e fazendo, e o pão é a expressão daquilo tudo. Não tem funcionário, só tem amigos. O objetivo de fazer o pão não é vender numa troca comercial, mas, para mim, o pão é uma forma de fazer amigos, e de explorar outras possibilidades de troca, por exemplo, a troca dádiva ao invés da troca comercial. Então, tudo isso vai acontecendo dentro dessa experiência de fazer o pão. E como que essas trocas funcionam, professor? O que já foi trocado por pão? Tem várias coisas. Há cerca de 2 anos eu mudei para uma região rural, próxima a Curitiba. Lá a gente construiu um forno a lenha e a ideia é que esse seja um forno comunitário. Ele é um forno comunitário, que as pessoas podem, como era na Idade Média, se leva o pão para assar lá. E como eu comecei a fazer pão, primeiro para a família, depois para os amigos, depois os amigos queriam, e a ideia não era fazer pão para vender, mas para trocar. Hoje eu já troquei pão por muitas coisas, várias coisas, Por exemplo, pão por corte de grama, pão por hortaliças, por geleias, por bolachas, por poste para fazer cerca. A última troca que eu fiz foi, eu troquei pão por um cavalo
né? E agora pão o meu menino tá fazendo curso de Kumon, a gente troca pão por esse curso, né? Que ele recebe por essas aulas. Então, várias coisas. E de que maneira que o pão da casa acabou influenciando, de repente, essa comunidade que está ao seu redor? Como que o professor percebe as consequências dessa ideia? Eu acho que uma das boas consequências disso é que ela se tornou uma forma de inspirar, né? E de co-inspirar junto, né? Então, várias pessoas, elas vão lá em casa ou assistem, eu acabei fazendo alguns vídeos ensinando as pessoas a fazerem pão, elas assistem e se inspiram a fazer isso. E quando, por exemplo, você começa a fazer o pão, às vezes você precisa de uma coisa para desengatar uma cadeia de ações. Por exemplo, se você começa a fazer pão em casa, você redescobre a casa e a cozinha, principalmente, que é o centro da casa, como um espaço de produção. A vida moderna quer transformar a nossa cozinha num espaço de aquecer as coisas e meramente apertar botões. Reprodução. Reprodução, né? Você compra a comida, a pizza congelada, coloca no micro-ondas, aperta um botão e come. Agora, quando você precisa fazer, você reaprende que a cozinha ela é um centro de produção e a casa, historicamente, foi um centro de produção. Você produzia, as pessoas produziam pão, o alimento do dia a dia, o queijo, a manteiga, né? Tudo isso. Vestimentas. Então eu acho que é legal a gente resgatar isso, né? O pão ele é uma coisa que inspira as pessoas a resgatarem isso. E no caso para mim, né? O pão ele começou com essa reflexão como um ato de fazer o pão, mas hoje às vezes as pessoas me perguntam por que fazer pão. Bom, além de toda essa experiência de uma forma não convencional de organização, é também uma possibilidade de refletir com Platão, né? E até criticar Platão, porque na perspectiva acadêmica de Platão, o acadêmico pensa, o artesão faz. Né? Então, quando você tem o acadêmico que pensa e faz, você precisa de uma outra epistemologia para dar conta dessa realidade. Né? Professor, esses modelos não convencionais, como o professor chama, eles vêm crescendo, essas ideias vêm aparecendo, né? A gente vê muito nas redes sociais, na internet. A que fatores o professor atribuiria a esse crescimento? Na minha opinião, esse crescimento, essa busca por alternativas está relacionada ao fato de que esse modelo convencional que domina assim, as nossas mentes, as nossas organizações, ele está cada vez mais dando evidências de que ele já não serve mais, né? E que ele tem, quando a gente coloca na balança o custo e o benefício desse modelo, os custos estão cada vez mais altos. Cada vez a gente vê mais casos de violência, né? A gente já citou vários exemplos aqui, e cada vez a natureza dá mais evidências de que ela já não aguenta esse modo. Então a gente precisa resgatar isso, e eu acho que as pessoas estão buscando e experimentando essas alternativas, saindo dessa lógica dominante, porque o resultado a gente sabe. Né? A gente tem uma série de bens, de novas tecnologias, né? De produtos que se tornaram muito baratos. Né? Nenhum rei na Idade Média ia sonhar com o que hoje uma boa parte das pessoas tem. Só que ao mesmo tempo o custo disso está cada vez mais alto, individualmente para nós, para as nossas famílias e para a comunidade, para o social e para a natureza. Professor, muitas pessoas quando olham para esses modelos não convencionais, elas dizem, nossa, mas isso é uma volta ao passado, vocês querem retroceder em vez de evoluir. O que o professor responde para essas pessoas? Eu não acho que é meramente uma questão de retroceder. Eu acho que é um diálogo que é necessário. A gente precisa resgatar aquilo que porque a gente costuma olhar para a história e achar que a história ela se fez nos últimos 200 anos, que é o período da modernidade. Né? Mas o Homo sapiens ele tem uma história milenária. Então a gente precisa resgatar isso para conversar com os desafios que a gente tem da nossa realidade. Então eu não acho que seja um retrocesso, mas algo que seja necessário. Agora, o que me parece que é importante, e aí vai de encontro àquela lógica, a visão modernista do ser humano, é porque o ser humano moderno ele não quer limites, né? Ele sempre quer mais, ele não consegue parar e dizer, tá bom. Quando a gente olha para essas formas não convencionais ou para a sabedoria
prática, por exemplo, indígena ou dessas populações tradicionais, a gente vê que na sabedoria deles, eles reconheciam a importância dos limites. Então, eu acho que na nossa sociedade, a gente precisa resgatar o papel dos limites. E você dizer, bom, eu posso ultrapassar esse limite? Sim, eu posso. Agora, eu devo ultrapassar esse limite e talvez coletivamente a gente vai reconhecer que não é a melhor coisa a gente ultrapassar alguns limites. E esses modelos não convencionais, eles também estão mais de acordo com a lógica ambiental, né, professor? Eu acho que é fundamental, porque qualquer modelo organizacional, qualquer forma de organizar, ela precisa dar respostas tanto na questão social, que é relacionada aos seres humanos, quanto a relação do ser humano com o seu entorno. Então, não é a gente se colocar como o centro do universo, mas como parte da criação, e fazer com que os nossos, ou refletir de forma com que a nossa forma de organização ela dê respostas positivas a esses desafios, tanto sociais quanto ambientais ou naturais. Professor, o modelo econômico do capitalismo, ele prega também muito essa ideia do individualismo, né? Você, enquanto indivíduo, você precisa ter sucesso, consumir, etc., né? E isso afastou, de certa forma, o ser humano do convívio com a comunidade, da preocupação com o outro. É preciso também que esses novos modelos, esses modelos não convencionais, resgatem essa nossa tradição mesmo humana de viver em comunidade? Sim, eu acho que o que nos define, uma das coisas que nos define como ser humano é a comunidade. Você tem algumas tribos e comunidades indígenas em que eles não têm a preposição eu, mas você tem um nós, e você reconhece que eu sou o nós, e que a gente é dado por esse coletivo. O que nos diferencia dos outros animais é que a gente consegue cooperar muito mais do que competir, melhor que os outros animais. Você vê um leão, quando ele nasce, em poucas horas ele já está caminhando. O ser humano demora quase um ano para aprender a caminhar. Só que a gente tem toda uma estrutura social que protege aquele bebezinho até que ele aprenda, e que coopera com o desenvolvimento daquela criança. Então, acho que esse é um elemento central, a gente reconhecer que nós somos frutos de uma coletividade e a gente favorecer esse elemento da cooperação entre nós, muito mais do que estimular a competição. E, infelizmente, uma boa parte das nossas organizações, elas acabam fomentando a lógica da competição, muito mais do que a cooperação. Não é tirar um e ficar só com o outro, mas é reconhecer a relação entre esses dois elementos. Queria falar também, professor, sobre a questão do tempo, O homem contemporâneo parece que ele não tem mais tempo para nada, porque ele está trabalhando, ele está estudando, ele está produzindo a todo momento. Ele não tem mais tempo para olhar para a natureza, para fazer alguma atividade que não seja uma produção que gere dinheiro. As pessoas até não entendem como que você pode se dedicar a algo que não gere lucro. É preciso também recuperar essa ideia do tempo, que o tempo é nosso, ele é precioso, é isso que nos faz também enquanto sujeitos? Veja, eu acho que essa questão do tempo, ela se relaciona com o resgate do limite, Porque a gente enquanto ser moderno, a gente raramente consegue parar, a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa. E você resgatar a noção de limite permite com que você aprecie aquilo que foi feito. Assim, na tradição, você parar um dia é muito importante para você apreciar aquilo que foi feito. E esse é um limite. Então, quando você, na tradição judaico-cristã, que você diz, você não vai trabalhar um dia, ou você trabalha 6 e descansa o 7º, para que é esse tempo? É para você poder refletir, para você olhar e apreciar o que foi criado. Então, para mim, porque você sempre vai achar coisa para fazer, mas você pode estabelecer um limite. E quando a gente resgata e traz para a nossa vida a questão do limite, a gente acaba tendo tempo para fazer isso.
Professor, quem quiser conhecer essa ideia do pão da casa, onde que a pessoa encontra informações, os vídeos, se eles estão disponíveis? Sim, eu tenho um site na internet, chama O Pão da Casa, www.opãodacasa.com.br, e lá tem vídeos, né, tem informações. A gente dá um curso uma vez por mês, né, para tentar criar esse movimento, né, de resgate e que leve a gente a refletir tanto sobre o papel das nossas mãos, né, como um instrumento que vai muito além de meramente apertar botão, mas algo de criação, com toda a lógica de vida, né, a questão de você voltar a ser um produtor, de expressar a sua subjetividade em algo que está sendo criado, seus gostos, suas preferências. Então está tudo lá, nesse site. Obrigada, professor, pela presença no Nuevo Debate de hoje. Muito obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer. O Nuevo Debate é um programa produzido em parceria entre a UFPR TV e o Núcleo de Estudos da Violência Organizacional dos Programas de Pós-Graduação em Tecnologia e em Administração da UTFPR. Você encontra mais informações sobre o assunto de hoje no site nuevo.org.br. E a programação completa da UFPR TV está no site tv.ufpr.br. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!